Olá, pessoal, espero que estejam bem. Olha só, ainda de madrugada, essa aula foi gravada em sequência das 5, né? Então, nós estamos na nossa sexta e última aula. Já estou sentindo tristeza aqui, o coração já está apertado, porque eu, nesta aula, me despeço de vocês, insiro as atividades para vocês fazerem, né? E desejo sucesso, muito sucesso aí na jornada de vocês. Mas uma hora a gente precisava se despedir e vocês seguirem o bonde, né, pessoal? Mas vamos lá para a nossa sexta aula, que é o futuro da IAD. Tendências e o decreto 12.456 deste ano de 2025. Né? Então, o que nós temos hoje, né? O blockchain, o metaverso, a neuroeducação são algumas das tendências para o futuro da educação, né? Então, a gente vê muito falando de criptomoeda, né? Então, a ideia é que as certificações elas se tornem digitais, descentralizadas, principalmente por causa daquelas questões que eu falei na aula anterior, das microcredenciais, né? Então, o diploma ele já passa a ser imersivo, digital, um ativo digital verificável globalmente. Na Universidade Estadual de Maringá, por exemplo, a gente já tem uma plataforma que emite o certificado digital, o diploma digital. Né? Então, você pegava aquele negócio do papel e você não sabia, né? Uma pessoa. Quantas vezes você já não ouviram falar, mas fulano mentiu, ele falou que tinha tal graduação, quando foram ver, não tinha. Porque era difícil de verificar. Agora, com essas criptografias, vai ficar muito mais fácil verificar, né? O metaverso, que foi um hype, caiu aí no esquecimento, mas na educação ele ainda tem possibilitado algumas didáticas, algumas disciplinas que têm funcionado, né? Então, evolução dos ambientes virtuais de aprendizagem para ambientes 3D persistentes, onde avatares interagem socialmente, realizam práticas complexas. Então, é só lembrar do Second Life. Então, isso, e agora tem um Second Life Educação, né? Então, tudo isso é uma tendência aí para o futuro. E neuroeducação, né, pessoal? A gente sabe que quanto mais a gente entende o nosso cérebro, mais eficaz fica a nossa aprendizagem. Então, com o uso da tecnologia, utilizar dados biométricos e cognitivos para entender como o nosso cérebro aprende, como cada um aprende, para otimizar, para personalizar o ensino, né? Isso é uma tendência. E aí, o novo papel do professor, na verdade, isso não é novo para mim, tá? Se a gente for olhar, já está lá em Sócrates. O professor não é o detentor do saber, aquele professor tradicional que tudo sabe, né? Hoje a gente tem acesso, com um clique, a gente tem acesso a toda a informação. Então, o professor, ele, do passado, ele era o transmissor do conteúdo, era o detentor do saber, a aula era só expositivo, o foco era na carga horária. Hoje não, né? Hoje nós temos mais um curador, um mentor, um mediador da informação, um design de experiências e com foco na competência do estudante. E aí a gente tem o papel da inteligência artificial, né? Ela entrega a informação, o professor entrega a sabedoria e o contexto e a humanidade. A gente precisa de tudo isso, né? Se tá um clique, por que eu tenho que ensinar o meu estudante a pesquisar, a montar bons prompts, mas, né, eu posso utilizar dessas tecnologias para aprendizagem. A transição de um receptor, né? Então, o novo perfil do estudante. Ai, pessoal, meu cachorrinho quer aparecer na tela. Ó, olha isso, ó. Tá aqui chorando porque ele quer aparecer um pouquinho. Esse daqui é o Rá. Eu tenho 4 animais: o Rá, a Nute, o Horus e o Sete. Mas o Rá, ele é muito aparecido. Então, vou deixar ele aqui um pouquinho comigo, porque eu fico falando, eu tô gravando 2 vídeos ao mesmo tempo, ele faz questão de aparecer. Um ele deixa, o segundo ele já não deixa mais, né? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade com o Rá no meu colo. Bem, pessoal, então, né, a transição de um receptor passivo, o estudante deixa de ser um sujeito passivo para se tornar protagonista da sua própria aprendizagem, né? Então, vocês percebem isso? Com a EAD, vocês são protagonistas, vocês escolhem a própria jornada, vocês têm autonomia para gerenciar o tempo de vocês, para definir o quanto de vídeo, quanto de texto vocês vão ler, né? O que vocês querem fazer naquele dia.
né? Então, fluência digital. Então, esse é um termo muito importante, vai além da técnica, né? Ah, eu sei abrir o Moodle, eu sei fazer o upload de uma atividade. Não, fluência digital é aprender a usar a tecnologia a seu favor, né? Utilizar as ferramentas, mas não apenas no ambiente digital, para entender que a tecnologia ela vai estar em todo o contexto. Então, um clique não é só um clique. Um clique é o quê? Além de um clique, ele é principalmente um contexto cultural, um contexto social. A gente tem que entender que quando eu clico, quando eu compartilho algo, eu tenho em mente que aquilo ali, ela tem tá para além das minhas questões apenas técnicas, ela envolve a cultura, né? Envolve uma decisão política, uma força política, enfim, uma força cultural, e o lifelong learning, que é o aprendizado a todo tempo, aprender a aprender, o diploma, né? Então, vocês estão fazendo uma especialização. Por quê? Porque vocês acham que só com a graduação não é o suficiente mais. E cada vez mais se torna isso, né? Quem está na área da educação, quem está estudando, entende que o processo é contínuo. Né? Aprender sempre tem espaço para aprender. E aí, falando em espaço para aprender, a gente tem um novo marco legal da IAD, né? Na verdade, um novo marco legal da educação, porque vai mexer tanto na educação à distância como no ensino presencial, que é o decreto 12.456 deste ano de 2025, que vai instituir as novas diretrizes nacionais de qualidade da educação à distância e regulamenta o uso de tecnologias imersivas e hibridização curricular. Por exemplo, vocês estão fazendo um curso na UEM, é uma universidade extremamente reconhecida. Então, que tem uma qualidade, né, alta, sim, os professores são doutores, não pode comparar com qualquer Unisquina aí que oferece um curso de especialização, você faz uma aula, faz a prova lá de qualquer jeito e ganha o diploma, né? Então, esse novo decreto traz alguns novos indicadores para qualidade, para qualidade socialmente referenciada, né? O fim da distinção rígida entre presencial e EAD. Então, agora a carga horária passa a ser síncrona versus assíncrona, estrutura digital, obrigatoriedade, então, se o curso precisa ter laboratório, então começa a ser obrigatório ter laboratório mesmo, né? Então, principais mudanças, novos indicadores, presencialidade digital, então conta ao momento síncrono, né, e imersão obrigatória. Curso de saúde e engenharia deve obrigatoriamente integrar laboratórios virtuais, simuladores, em sua matriz curricular. Desafios, claro que sempre vai ser um desafio, né, principalmente de infraestrutura tecnológica, de formação docente, a gente entender que o que a gente faz no físico não é a mesma coisa que a gente vai fazer no digital. Então, deste modo, a gente precisa criar mecanismos para dar uma aula mais interativa com o digital. Inclusão, né? Assegurar aquilo que eu já falei lá no início do nosso curso: interiorização e democratização. Né? A gente não pode achar que com esses novos marcos referenciais, exigir qualidade significa excluir pessoas. A gente tem que incluir pessoas, né? Então, esses são pontos críticos que garantem o sucesso. Pessoal, essa aula é mais curtinha mesmo, né? É uma aula de despedida, só falando aí que do futuro da EAD, né? O que pode acontecer, mas é conjectura, é hipótese, mas eu espero. Uma coisa é fato, que vocês vão terminar esse curso com mérito e vão seguir em frente aí, romper todas as barreiras e logo mais eu quero ver vocês com diploma. Pessoal, um abraço gigante, espero ter contribuído aqui com a formação de vocês. Deixo a partir da semana que vem, quem está vendo hoje o vídeo, tá? Porque deixo aí uma semana aberto o questionário para vocês responderem, talvez um pouquinho mais, né? Vou falar lá com a coordenação. E sucesso, pessoal. Qualquer coisa eu tô por aí. Deixo o meu e-mail depois na mensagem para vocês, fico à disposição. Foi um prazer, a nossa disciplina é muito curtinha mesmo, mas em outros momentos a gente pode se reunir, podemos conversar sobre algumas questões, tá bom?
Um abraço gigante. Então, conclusão do curso, né? Saímos de um ensino por correspondência para a era da inteligência artificial e da imersão. Nós temos este novo marco legal, que eu só pincelei aqui. E a gente tem que entender que aprender é para o longo da vida, não é só terminou, acabou, terminou esse curso, acabou, fecho o caderno e ó, vou ser feliz. Não, aprender, dá para ser feliz estudando, né? Aprendendo para o longo da vida. A educação ela se torna um processo contínuo. E aí a nossa reflexão final, a distância, pessoal. Olha só, eu estou aqui falando 1h41 da manhã. Né? A distância não é mais uma barreira para a gente. Ela é agora uma ponte. O grande desafio é humanizar a tecnologia. Né? Então, eu quero que vocês, com este curso, consigam aí fazer a diferença também na vida dos seus iguais, tá bom, pessoal? Um abraço gigante. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.